Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos essa noite, em que tentaremos, em apenas uma hora, tentar desbravar um pouco sobre o capítulo humano que traz o conteúdo acerca da maldade. Entender por que o mal impera e as pessoas boquiabertas dizem que o mundo está pior é uma grande dúvida de todos que convivem na sociedade com o tamanho desmando que visualizamos na atualidade. Humberto Eco, na década de 60, falava que poderíamos dividir a humanidade em dois grupos. Um ele chamava os apocalípticos, o outro os interligados. Os apocalípticos seriam aqueles que viam o mal em tudo e o fim próximo a qualquer momento. Para isso, a Igreja se encarregou com suas profecias ao longo dos séculos em traçar o fim do mundo das mais variadas formas. Os interligados, em contrapartida, traziam uma outra visão. Achavam que a modernidade estava a passos largos e a cada dia queriam se sentir interligados com as novas tecnologias que o mundo moderno trazia com seus avanços científicos. Não é à toa que hoje nós temos muito mais interligados do que apocalípticos. São aqueles que buscam o iPhone 6 antes mesmo dele ter que chegar às prateleiras para ser vendido. Tudo isso vai nos perceber que estamos distantes de compreender na intimidade aquilo que nós somos. E certamente, a partir daí, a maldade vai ser engendrada pelo próprio homem. Uma vez que não podemos delegar a Deus o fato do mal existir. Durante muito tempo, vários filósofos materialistas, questionando a teologia, perguntavam por que Deus, se Deus existe, por que do mal? E a resposta era sempre numa visão teológica que não era capaz de fomentar a curiosidade daqueles materialistas. Com o Espiritismo aprendemos que o mal existe sim, mas ele é fruto das nossas imperfeições, das nossas escolhas equivocadas e da nossa indiferença àquilo que nós cultivamos na intimidade, ou seja, as paixões em desretamento. O egoísmo, a luxúria, a vaidade, considerados pela Igreja como um pecado capital, vem cada vez mais sendo desbravado e ressignificado com o Espiritismo, mostrando que as paixões, se bem equilibradas, são importantíssimas para o avanço da humanidade. Eu tenho percebido em palestras de companheiros aqui na frente que muitas vezes, ainda por uma herança religiosa, muitos palestrantes espíritas condenam em demasia a questão do orgulho, da vaidade, da intolerância, da luxúria, como se esses componentes fossem algo totalmente voltado ao mal. Como se eles não tivessem, dentro da escala evolutiva da humanidade, a sua finalidade importante na evolução do homem. Se não fosse o ódio, muitas vezes, certamente, nossa vida seria invadida pelo vizinho inconveniente, pelo colega do trabalho que é insistentemente cara de pau. Ou seja, o ódio tem a sua função de delimitar espaço. Agora, deixar-me levar pelo ódio e me enveredar por caminhos antiéticos, aí sim já vai deixar de ser uma paixão e se transformar num vício. A sabedoria budista, nesse momento, é importantíssima quando prega a importância do equilíbrio em tudo, o caminho do meio. E as paixões, durante muito tempo, na Igreja medieval, algumas delas foram consideradas como pecados capitais. O pecado capital para a Igreja nada mais é do que um pecado capaz de originar outros pecados. Dentre eles, o orgulho é o mais famoso dele, como o pecado capital dos capitais. Aquele que foi designado na figura e representado por Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus. Lúcifer, lindo nome, o portador da luz. E conta a mitologia religiosa que Lúcifer, em determinado momento, se percebeu belo. E perceber-se belo é algo extremamente perigoso. E aí vai a dica para vocês. Reza a educação, que eu diria que todos vocês são belos, bonitos. Pois bem,
Quem é bonito traz em si uma grande responsabilidade a mais, porque vai conviver extremamente de mãos dadas com a vaidade. E se essa vaidade for desencadeada para uma função que venha desequilibrar a harmonia do universo, como ocorreu com Lúcifer, por se achar belo, por se achar superior, ele foi o primeiro ser da criação que instituiu o eu em detrimento do nós. Enquanto toda a criação trabalhava e vibrava pelo nós, Lúcifer percebeu o eu. Eu mais importante. Eu como um ser que pode ser melhor que o Criador. Nessa metáfora, iremos perceber, e a metáfora vai ser bem extensa, vai bem explicar, eu não vou me alongar na explicação da metáfora bíblica acerca de Lúcifer, mas conta que no conflito com os demais 2/3 dos anjos que ficaram, já que 1/3 foi com ele, ele travou um combate contra as forças do bem, e quem poderia combater Lúcifer de igual para igual? Quem como Deus? Em hebraico, Miguel, Mihael, aquele que é como Deus. Nesse combate com Miguel, eis que ele perde, é expulso do paraíso e é caído. Cai, segundo a mitologia, no Golfo de Nápoles, na Itália, onde até hoje muito bem representada pelo Vesúvio, que é um vulcão muito famoso, não só pela questão de Lúcifer, mas no ano de 39 depois de Cristo, foi responsável por destruir Pompeia e Alexandria e Herculano. Nesse contexto, ao cair, ao ser deposto do céu, conta a metáfora que Lúcifer é questionado por um de seus súditos: e agora? Nunca mais para isso. Ele diz: eu prefiro ser senhor no inferno do que escravo no paraíso. Quantas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho, nos faz com que nós nos comportemos como Lúcifer e digamos: eu prefiro ser eu mesmo, mas eu não vou dobrar os meus impulsos por aquele, por aquela. Quando o egoísmo e o orgulho tomam conta do nosso ser, nós vamos engendrando minuciosamente, sorrateiramente, comportamentos antiéticos que vão enveredando e fomentando a maldade no mundo. Sim, porque somos conectados. Na visão cristã, o orgulho é o pecado capital dos capitais. Dele se originou todos os demais pecados. Adão e Eva é fichinha. Caim matar Abel também, perto do pecado original de Lúcifer. Vemos na mitologia religiosa a grande importância que se dá à questão do orgulho, porque esse orgulho vai fomentar uma vaidade universal. E hoje todos nós somos vítimas da vaidade. Hoje nós poderíamos dizer que somos pessoas efêmeras, passageiras, com pouco conteúdo, porque tudo aquilo que mais priorizamos dentro de nós é justamente coisas passageiras, coisas efêmeras. Postamos inúmeras postagens sem sentido no Facebook, temos a necessidade de sermos vistos o tempo inteiro, investimos de forma categórica na casca e esquecemos da essência. Há aqueles que acordam e dizem: bom dia, facebookianos, estou almoçando, partiu, vou para a praia. Como se a sua vida, na sua cabeça doentia, tivesse alguma importância para o resto da humanidade. Como se para se sentir presente e vivo, ele precisasse testificar a sua existência através de uma timeline, de uma rede social. A carência humana clama por atenção. Só que não percebemos que para conquistar a atenção é preciso cativarmos o outro, porque ninguém é obrigado a amar ninguém. Muitos acham e repetem que não são amados, mas não percebem que não são amados porque são pessoas indesejáveis, que não fazem o mínimo possível para estabelecer relações sociais saudáveis, mas querem ser amadas, querem ser protegidas. Então a vaidade ela vai estar presente no nosso comportamento como filha dileta desse orgulho, desse egoísmo. E eis que em Eclesiastes, um dos livros mais depressivos da Bíblia, encontramos Salomão dizendo o seguinte, lá no capítulo 1, versículo 2, a partir do versículo 2. Vaidade das vaidades, diz o Salomão,
Vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele consegue. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e resolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Há alguma coisa de que isso se possa dizer? Vê isso de novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá. Memória é dos que hão de vir depois dela. Nessa visão pessimista de Salomão, iremos perceber que a visão das coisas efêmeras, como tudo é passageiro, e há um desejo que alimenta essa vaidade tão novo. E a nossa sociedade vem cada vez mais alimentando, dentro de uma visão capitalista selvagem, essa vontade deliberada pelo desejar. E os budistas estavam certos. Quando nós saciamos o desejo e matamos a necessidade, eis que em breve tempo ele volta a desejar. Esse conflito constante, essa insatisfação que nos faz confundir felicidade com prazer, nos bloqueia e faz com que vivamos o eu ideal, aquilo que achamos que é melhor para o nosso convívio com os outros. Só que esse eu ideal está distante de ser o eu real, aquele que conhece a si mesmo e sabe as suas limitações, sabe onde deve se modificar, sabe onde deve aceitar o outro e até que ponto deve aceitar. Sim, porque ninguém deve renunciar à sua divinidade, isso é importantíssimo. Não confundamos essa caridade em excesso, eu nem chamo isso de caridade, aquelas pessoas boazinhas demais, alegres demais. Eu desconfio de pessoas alegres demais, eu acho que elas têm algum problema. Porque no mundo de hoje sempre tem conflitos. E os conflitos e as crises são fundamentais para que nós cresçamos. Alguém que vive a parte disso tudo, certamente, ou está dopada, ou não tem uma visão normal do que é a realidade que o cerca. Nesse contexto, a vaidade vai estar presente no nosso dia a dia, no nosso meio, e não há como fugir a essa vaidade. Porque nós nos achamos belos, e todo elogio é um convite à vaidade. Daí nós temos que ter cuidado. Todos nós recebemos o elogio com muita facilidade. Até coramos, porque conta que o corar é uma resposta da humildade à vaidade. Diga, nossa, você está tão bonito hoje. Não, que é isso, eu não sou assim. Não é, e você baixa a cabeça. Não, são seus olhos. Mas diga, fale mais sobre mim. Conte-me mais algo sobre aquilo que eu sou. Na verdade, você quer ouvir o feedback, algo mais acerca de você, porque estamos acostumados a ouvir somente sobre nós. Vivemos em uma sociedade onde o homem aprendeu a ouvir somente aquilo que lhe interessa. Eu digo, eu tenho 50 anos. Você responde, eu tenho 49. Eu nem perguntei. A parte que eu disse, ele nem quis saber. Ele respondeu logo a parte dele, que interessava. Dizer que ele tem 49. Quer fazer um teste? Ao chegar em casa, vocês perguntem aos seus familiares e digam assim, nossa, hoje eu estou muito cansado. E eu garanto que 100% de vocês irão ouvir. Eu também estou. Não vai ter aquele familiar que, nossa, você está cansado? Por que você está cansado? Você trabalhou demais hoje? Você fez algo além do que você faz? Não há mais a preocupação com o outro. Vivemos um corre-corre tão deliberado que esquecemos de perguntar como o outro está, porque estamos centrados somente em nós. É a visão do eu egoísta. O que queremos propor e convidar a vocês, nesta tarde, nesta noite, é que nós aprendamos a conviver com nós mesmos para identificar o eu, aquilo que eu sou na intimidade, o self. O self que erradamente tem sido usado nas redes sociais como tirar uma foto sobre você mesmo, um autorretrato. Quando na realidade esse tipo de comportamento
um selfie, que significa muito mais a ausência de si mesmo. Por não ter um conteúdo para mostrar aquilo que é, nós investimos na casca para mostrar a vida de aparência que nós desejaríamos ter. Há um poeta holandês que diz: se nós pudéssemos escolher a vida e o bem viver, certamente iríamos escolher que a vida é para mandar e reger. Jamais iremos escolher sofrer e padecer. Só que esquecemos que para reger e mandar não é viver, é ensinar. E para padecer é viver. Somente sofrendo é que nós conseguiremos encontrar uma visão acerca daquilo que nós somos. Mas, pai, que visão pessimista? Somente sofrendo? Não, não é somente sofrendo. Existem dois tipos de caminho. O caminho do amor, o que eu prefiro chamar caminho da observação, e eu me esforço todo dia e oro ao Pai que Ele me oriente para que eu possa observar os erros dos outros e não ser preciso enveredar pelo mesmo erro para então sofrer e padecer por aquele erro. Existe o método da prática, quando o indivíduo não consegue observar por si só, já que não tem uma expansão de consciência, ou seja, ele tem um conhecimento acerca do que é errado, mas não tem consciência que está fazendo algo errado. Então, somente a dor, segundo Kardec, pode ser esse aguilhão, esse algo que vai te impulsionar para a transformação, para o despertar, para o reformular consciência. Na questão da vaidade, não há como fugir que todos nós somos vaidosos. E essa vaidade vai engendrar e dificultar a cadeia de maldades que hoje vivenciamos na sociedade enquanto indivíduos, enquanto seres sociais. Não há como fugir disso. Essa ideia primordial de vaidade, que vai estar no Eclesiastes, antigamente era atribuída somente aos ricos. A igreja medieval dizia que os vaidosos eram ricos. Daí a dificuldade dos ricos entrarem no céu, porque os ricos eram extremamente vaidosos. Aos pobres, coitados, demandavam muito tempo no trabalho e não tinham tempo para se cuidar, para dar vazão a esse pecado capital da vaidade. Não tinham. Então, na igreja medieval, a vaidade era algo denominado ou destinado somente à nobreza. Na idade contemporânea, na modernidade, na pós-modernidade, melhor dizendo, na idade que nós vivemos, a vaidade é muito mais fácil de ser observada em cadeias como intelectuais, médicos, políticos, palestrantes espíritas, essa camada mais tem. Ou seja, menos, desculpem se aqui tiver um médico, um político, um artista, um jornalista, não são vocês, tá? Vocês não são vaidosos, é só quem está lá fora. Então, nesse contexto, só essas pessoas, na visão contemporânea, têm mais chance de ser vaidosas. Mas isso é uma visão superficial e enganosa, já que todos nós somos vaidosos, desde os mais simples ao mais rico. A prova é que, na visão de Montaigne, no século XV, ele vai dizer que, seja o que for, o artifício ou natureza, isso que nos imprime a condição de viver da comparação com o outrem, faz-nos muito mais mal do que bem. Vejam, no século XV, ele foi capaz de entender e visualizar isso. Vários séculos se passaram e nós estamos patinando no sistema. Sobre assuntos muito bem debatidos, não só por Jesus, mas pelo campo da filosofia. E ele prossegue em seu ensaio sobre de la vanité da seguinte forma: privamos-nos daquilo que nos é útil para atender às aparências e à opinião dos outros. Não nos importa tanto saber o que é nosso ser em si, e em efeito, quanto saber o que ele é para o conhecimento público. As próprias riquezas do espírito e a sabedoria nos parecerão infrutíferas se só forem desfrutadas por nós, se só forem produzidas para a vista e a aprovação alheia. Nós somos assim. Se estamos felizes, a felicidade por si só deveria nos bastar, mas fazemos questão de exaltá-la ao outro. A minha calça nova, o meu carro novo, a minha casa nova, eu faço questão
a partir do mecanismo de comparação, ele vai dizer que o grande problema da vaidade vai estar ligado à comparação, porque enquanto eu me comparo ao que está abaixo de mim, eu estou preso à vaidade. Eu me sinto melhor. Mas quando eu olho para cima, sim, porque há sempre alguém mais feio do que a gente, alguém mais burro do que a gente, alguém mais pobre do que a gente, alguém mais incompetente do que a gente. Mas Deus é muito sábio. E também há sempre alguém mais bonito do que a gente, mais rico do que a gente, mais inteligente e sociável do que a gente. E aí essas pessoas nos matam de inveja. Na verdade, muito embora dizemos que não, vocês não. Acho que nós não temos inveja, só o povo lá de fora. Mas essa visão da inveja e da vaidade é esse eterno conflito em que nós nos inserimos e que dificulta de sobremaneira as nossas relações uns com os outros, porque nos fechamos dentro desse egoísmo e não conseguimos sequer aceitar o outro porque sentimos que o outro invade o nosso ser, como se ele fosse nos roubar algo, como se amor fosse algo que se rouba, como se sentimento fosse algo que não se pode compartilhar pelo fato de diminuir. Temos ainda essa visão precária de quantificar sentimentos, quando o sentimento não se quantifica. É somente se multiplicando, doando, que você vai aumentar a sua cota. E temos essa dificuldade para entender essa vaidade. Esse componente da vaidade não está só na ideia do Eclesiastes. Essa visão, dessa confusão de prazer com felicidade, vem engendrando não só erros na atualidade, como no passado. A igreja medieval via a vaidade como um desvio de conduta. Por quê? Porque eles observavam que eu amava um ser criado. E esse ser criado estava distante de ser o eu que Jesus queria. Esse eu que sai de si para doar-se ao outro. Que não é o eu que hoje o capitalismo fomenta. Seja você primeiro, ame você primeiro. Aí nós podemos analisar o quanto essa visão crística foi modificada. Quando Cristo falava que deveríamos doar-nos uns aos outros, para só então nos encontrarmos, a visão atual diz que eu tenho que me amar primeiro, dentro de uma visão egoísta que esquece do outro. Ou seja, entre eu e o outro, tem o eu que está bloqueando. Esse eu que eu acho ideal, que é um eu egoísta. E é por isso que nossas relações são relações masturbatórias, sejam elas sexuais, emocionais, espirituais. Não conseguimos nos relacionar uns com os outros e vivemos relações masturbatórias. Não temos como ampliar as nossas relações e estamos perdidos nesse componente e achando que o mundo está cada vez pior. Há quem diga que no meu tempo era melhor. Como no seu tempo era melhor? Quem tem mais idade aqui vai perceber que viveu ou acompanhou resquícios da época em que nós escravizávamos, destruíamos índios. Nós matávamos, como houve a questão do genocídio na Rússia, a questão de Hitler. Então, como no passado era melhor? Não. A violência sempre esteve presente. Nós é que estávamos, ou estamos, nos acostumando a essa violência, porque confundimos liberdade com segurança. E esse é um problema do mundo moderno. Nós confundimos essa liberdade com segurança. E enquanto estivermos em muros altos, carros blindados, o mundo lá fora que se exploda. Essa é a nossa visão pequenina e mesquinha. Aonde vamos parar? Isso é uma pergunta que tem me preocupado sobremaneira nos últimos tempos. Porque eu tenho visto tanto choro e ranger de dente de companheiros, de amigos, de colegas, e até mesmo meu, porque tem hora que a cruz pesa. Sim, porque todos nós temos nossos problemas. E você para pensar e tem hora que a fé parece que bate em retirada. Fica somente um fio de esperança. É difícil acreditar num mundo melhor quando você olha ao redor e vê tanta coisa ruim. É difícil você apanhar na praia aquele lixo que está na areia, quando você dá a volta e vê toda aquela população mal educada a jogar o lixo na praia. É difícil acreditar, mas é preciso acreditar. Todos os filósofos que contribuíram para o avanço da humanidade morreram acreditando que sonhar é preciso para se construir um mundo melhor.
Não há outra alternativa, porque antes da prática eu preciso idealizar bem aquilo que eu quero fazer, para depois colocar em prática. E essa é a função do homem de bem. A missão do homem de bem é favorecer demasiadamente para a transformação do mundo. E isso é um trabalho que compete a cada um de nós, que somos, ou nos dizemos, trabalhadores da última hora. Aqueles que, de bom grado, assumiram a responsabilidade de olhar para si mesmo e abdicar do espelho e olhar a sua imagem feia, cheia de defeitos, e procurar se lapidar, e procurar se modificar. Na mitologia religiosa ainda, uma das figuras bem marcantes sobre a vaidade é a figura de Antão, Santo Antão. Conta a mitologia religiosa que Antão viveu 105 anos, dos quais 8 décadas foram dedicadas à contemplação para modificação íntima. Ele fazia parte da ordem dos anacoretas, que era uma ordem de monges que viviam, peregrinavam no deserto, viviam em cavernas, jejuavam, comiam gafanhotos. São João Batista também fez parte dessa mesma ordem. E conta a tradição que Santo Antão era tentado pelo demônio todos os dias durante 80 anos. Antão virou meta corporativa do demônio. Eu só saio dessa caverna quando eu corromper você. É questão de honra. E conta a mitologia que quando Antão começava a rezar, ele era posto ao alto, em levitação para atrapalhar a sua reza. Ao olhar para o crucifixo, ele não via Cristo, via uma mulher nua. Quando decidia jejuar, apareciam as mais diversas comidas. Era aquela mesa de baião de dois com camarão. Imagine, nós nordestinos, né? Com camarão, com sururu, com Coca-Cola geladas, só para Antão cair no pecado. Ele se manteve lá, resoluto. Antão parecia um não humano. Durante 80 anos existia o demônio. E eis que um dia o demônio cansou e disse: você venceu. Pela primeira vez no mundo, eu não consegui corrompê-lo. Eu desisto. Então o demônio deu as costas e partiu. Oscar Wilde, no século XIX, dizia que um pecado, que uma tentação, se você resiste a uma tentação, é porque ela não foi forte o suficiente para te derrubar. Mas Oscar Wilde, você sabe, está no inferno. Então, está no céu. Ele conseguiu essa façanha de encarar o demônio de frente. Mas, na realidade, outra tradição apócrifa vai dizer que a história foi um pouco diferente. Quando ele desistiu e deu as costas e saiu, Antão se ajoelhou e fez uma prece simples: obrigado, Senhor. Agora eu posso ser um santo. O demônio sorriu e voltou. A vaidade. Nós temos essa vaidade sobrenatural de conquistarmos o belo, o perfeito, as virtudes, como se elas fossem nossas. Nessa condição, e é isso que a igreja medieval combate de forma efusiva, é que nós, para a igreja, as nossas virtudes foram doadas por Deus. Você não fez nenhum esforço para ser bonito, inteligente, perspicaz, astuto. Não fez. Foram virtudes dadas por Deus para você compartilhar com o seu semelhante. Na atualidade, nós convivemos com isso como se fosse uma dádiva, um presente e um mérito. A prova é que basta abrir o Instagram, os corpos seminus, cada foto mais bela do que a outra, todas com Photoshop, é bem verdade. Mas belas, porque a beleza era algo como se fosse herdado. São celebridades genéticas que se acham superiores e melhores pelo simples fato de serem belas. E a partir de então, expõe toda uma massa que tenta de forma efusiva também se comportar daquela forma, nem que seja à custa de maquiagens e relaxamentos capilares, e por aí vai. A grande indústria da beleza em prol da casca. E se esquece da essência, de modificar aquilo. E por trás disso tudo, da vida maravilhosa que é pregada nas redes sociais, a tristeza come solta. Sim, porque só pregamos as fotos mais belas, só botamos a vida na praia, a boa vida,
porque não queremos ficar por baixo. Imagina, se meu vizinho tem um carro do ano, eu também tenho um carro do ano. E eu vou comprar em 80 vezes, mas eu tenho que ter um carro do ano porque o meu vizinho tem um carro do ano. Eu não posso me rebaixar, eu me sinto ferido em minha dignidade, em minha honra, por não ter também essa capacidade de conquistar o bem material, que segundo a nossa sociedade, é direito meu. Desejar é um direito de todos. E esquecemos que querer não é poder. Há um economista que disse que a crise na Bolsa em 2008 se deu pela essa motivação de dizer que todo mundo queria poder, que você podia investir. E todo mundo estava investindo. Depois essa quebradeira sem fim. Porque querer não é poder. Poder é outra coisa. Então você tem que pensar bem, não basta você investir, entender e saber que vai investir. Há sempre uma necessidade dessas desigualdades sociais, no próprios espíritos, algo que será Kardec no livro dos Espíritos, para contrabalancear essa necessidade, essa evolução que nós temos. Se o homem fosse feliz o tempo todo, certamente estaríamos estacionados no tempo. Se a alegria que vem logo após o ato sexual com o orgasmo durasse eternamente, o homem só iria, os animais só iriam se acasalar uma única vez, o que seria um sério problema para a natureza. Essa vontade do desejo que nasce e renasce o tempo todo é importante para que nós subamos e venhamos a ascender rumo a essa evolução. O perigo está no excesso com que nós debatemos, damos a essa vazão, a esse desejo. A vaidade sempre está por trás de uma grande virtude, há sempre uma exuberância que nos aproxima do vício. Nós recebemos com ênfase o elogio, como nós repudiamos a crítica que nos é feita. Porque nós nascemos numa geração de uma teologia da autoestima. Eu tenho batido no ponto que a autoestima só é autoestima para quem faz o livro. Ela realmente, aliás, autoajuda só é autoajuda para quem faz o livro. Essa teoria da autoajuda só realmente ajuda ao escritor. Porque muitas vezes ela vem de uma visão equivocada que a vaidade hoje tornou-se uma virtude. E a humildade é vergonhoso. Antes você dizia que uma pessoa que não se achava capaz, que era vergonhosa, tímida, ou que não se via suficiente para conquistar aquele espaço, era uma pessoa humilde, simples. Hoje, nossa visão, pela vaidade, é uma pessoa depressiva, que deve se tratar e tomar remédio, porque não acredita no potencial que tem. Porque nos foi pregado que você tem um potencial, você é capaz. E as pessoas crescem achando que são mais importantes do que as outras e são excepcionais. E que têm um valor maior do que o semelhante. E esquecem que nós somos uma célula, uma parte integrante de um todo. E precisamos uns dos outros. Não há eu na criação, e sim nós. E quando nós enveredamos por esse caminho do eu, nós só conquistamos de quebra, sofrimento e dor. A vaidade também teve presente na questão dos gregos, não só na mitologia religiosa, mas na mitologia grega. Nós vamos encontrar alguns contos que falam muito bem acerca dessa vaidade e o quanto ele se repete na atualidade. Na visão, conta um dos mitos gregos, a figura de Aracne. Aracne era uma humana que tecia muito bem e que, por tecer muito bem, ela um dia cometeu um impropério de dizer que tecia tão bem que tecia melhor do que a deusa dos artesãos. Como os deuses gregos estavam sempre prontos para briga, porque eles eram deuses não de virtudes, mas de juventude, Atena desce até Aracne e pede para que ela teça. E Aracne começa a tecer e tece uma coxa belíssima. Atena começa então a tecer da sua forma de deusa. E Aracne percebe que tece bem, mas não como uma deusa. Mas aí já foi tarde demais. Atena transformou em aranha e ela teve que tecer pela eternidade. O mito se assemelha ao mito de Lúcifer, na visão de toda vez que eu contrariar o Criador, ou que eu quiser ser melhor do que o Deus, eu vou me dar mal. E é essa visão que nós temos hoje.
A vaidade, por mais que ela possa nos envolver e achar que eu dando a volta no meu semelhante eu vou me dar bem, a vida em algum momento vai voltar e vai nos cobrar. Porque como disse um amigo meu na academia, se está aí o Rubinho, a maré sobe, mas a maré baixa depois. Não há como fugir. Esse ir e vir é constante e vai acontecer. A mesma coisa aconteceu com a rainha Nilbe, que tinha 14 filhos e que amava muito os filhos e que achava e se esmerava para os 14 filhos serem belos. Até que ela disse ao povo que ela foi mais fértil do que a deusa Lancasta, que teve somente 2 filhos. E ela teve 14. A deusa, ouvindo isso, assonou os seus 2 filhos e trataram de assonar os gêmeos Febo e Febe, arqueiros de primeira grandeza, a matar cada um dos seus filhos. Ela teve que, ao ver os filhos morrerem, tanta tristeza que foi transformada numa estátua de pedra, condenada a chorar pela eternidade. Essa visão do contraste entre cultivando o mal, nós só queremos de volta o mal, deve sim estar presente no nosso dia a dia antes de realizarmos qualquer ato contra o nosso próximo. A premissa cristã de fazer somente aos outros aquilo que queremos que o outro nos faça é uma ferramenta grandiosa e maravilhosa para descobrirmos um pouco mais sobre o nosso ser, sobre a nossa intimidade, para saber como o outro se sente. Basta observar como eu, no lugar dele, me sentiria se eu fizesse aquele ato que eu estou pensando em realizar. Eu não vou ouvir direito, né? Na Grécia Antiga também temos uma visão do pavão, que era uma ave que reclama junto por sua beleza. Era muito bela, a ave de 1000 olhos, mas que queria ter uma voz e um roxinol. E reclama a deusa Juno para ter uma voz tão linda quanto o roxinol. E ela responde que você não pode ter tudo. E nessa visão eu trago para a modernidade para que nós também tenhamos a certeza que nós não podemos ter tudo. Nós temos aquilo que é necessário. E eis que muitos vivem uma busca desenfreada pelo tudo e pelo ter e esquecem de ser. Esquecem de cultivar a sua essência e ampliar os seus valores e valorizar aquilo que já se é. Porque muitos dizem assim, fulano de tal tem baixa estima. Baixa estima, quando na realidade ele não tem baixa estima, ele não tem realmente esse enquanto olhar, porque ele não cultivou nenhum valor. Baixa estima tem aquele que tem potencial e não enxerga que tem, mas a realidade atual é que nós não temos potencial muitas vezes, porque vivemos uma vida parada e não corremos atrás. Somos quem temos uma religião que diz que Deus é capaz de fazer tudo por nós e esperamos não beijar até então. Esperamos que Deus resolva tudo por nós e não ousamos em dar o primeiro passo. Esperamos que Ele resolva. Então aquele Deus, aquele Jesus que antes dizia a cada um segundo suas obras, foi substituído pela teologia contemporânea pelo Jesus da graça, que basta eu crer e acreditar que eu vou conquistar. Uma revista semanal entrevistou pessoas e todas foram unânimes em dizer que mereciam o céu. Até mesmo o pior criminoso, ao ser entrevistado, ele disse: se eu paguei toda a minha pena aqui na terra, enquanto estive preso, eu mereço o céu. É essa a visão de mérito que nós temos. Não temos que fazer nenhum esforço para conquistar. O caráter foi confundido com algo que tem poder, que não tem mais valor
em você ter valor. E tanto você vê, em Machado de Assis, a dificuldade no mundo, a corrupção, a roubalheira. Claro que ele falou uma visão muito mais política e cultural. Eu estou vendo que o linguajar é natureza. Mas tem vergonha de ser justo. É assim que nós temos hoje. Nos sentimos hoje. Vergonha de fazer o correto porque todo mundo faz o errado. E nós enveredamos no mesmo vício. E isso deve ser modificado. Nessa visão, Zygmunt Bauman vai dizer que no mundo líquido eu me torno referência das coisas e passo a considerar a vaidade uma virtude. A partir do momento em que eu cultivo esse egoísmo de forma exagerada, eu passo a ser referência para o mundo. Somente eu tenho valor, o outro não tem valor. Nesse momento, segundo ele, eu passo a confundir a vaidade com a virtude. E hoje a vaidade, na visão da autoajuda, é uma virtude. Você tem que se valorizar, você tem que se dar valor, se enxergue melhor. E você passa a se inflar igual aquele sapo que infla para defender do perigo e incha tanto porque você acredita que é melhor do que os outros. E essa vaidade perde totalmente o controle e vira o desequilíbrio que hoje observamos. A vaidade é representada pelas pinturas com a figura feminina, o que é uma grande injustiça das escolas do passado, porque isso é fruto do machismo, porque a vaidade está sempre no homem, tanto no homem quanto na mulher, no mesmo grau. Se a mulher se preocupa em demasia com a pintura do rosto, o homem se preocupa em demasia com a pintura do carro. Ambos são vaidosos e hoje em dia, antes ele dizia que no primeiro filho ele ia ser um homem, porque eu achava que era muito mais fácil criar um garoto. Menino dá muito trabalho. Pedacinho, sapatinho, vestidinho, e não pode repetir, né? Eu sou de uma época que nós homens usávamos várias roupas e nós tínhamos essa vontade de ter uma calça, enfim, poderíamos repetir. Hoje, quando eu vou ao shopping, me assusto, porque eu vejo os meninos com jaquetinha, com tênis que pisca, com várias roupas combinando na moda, que nem eu consigo, eu que trabalho consigo andar na moda. De quem é a culpa disso tudo, gente? Dos pais que, frustrados por não terem tido uma educação que eles achavam que era ideal, hoje alimentam nos filhos esse desejo de cobiça desde cedo? Sim, porque a vaidade na infância hoje é um problema que está cada vez mais, digamos assim, como é que eu posso dizer, preocupante, porque a criança é o homem do futuro. Nós fomos criados numa época, pelo menos eu e vocês também, grande parte de vocês, aonde educar era reprimir. E você tinha que reprimir na criança os impulsos de violência, os impulsos de vaidade, para que ela se tornasse um adulto de convívio sociável. Hoje em dia você não pode reprimir uma criança. Eu não estou dizendo que sou a favor de você parar de bater em criança. Enfim, é até lei hoje que não se pode bater em criança. Não está dizendo aqui que o Mário disse que é para bater. Não. Vou dizer que vocês estão mentindo. Não falei isso. O que eu quero dizer é que na visão freudiana, não educar é uma questão cultural, e cultura é repressão. E não se educa sem cortar limites, sem aparar arestas. Ou seja, quem de vocês teve que aprender que para não botar o dedo da tomada, teve que tomar um choque primeiro? Faz parte da criança. E nós queremos criar hoje filhos que não sofram. Criamos essas crianças que vão crescendo sem um referencial do próximo, porque acham que podem tudo, porque não tiveram limites. Veja como nós confundimos, dentro de uma visão politicamente correta, confundimos moralidade com moralismo. Então, na visão do politicamente correto, somos falsos moralistas e não dizemos morais. Quando proibimos de uma vez por todas, é um crime bater numa criança. Uma criança não pode apanhar, mas um pai pode, um professor pode. É isso? Nós queremos ouvir? Sim, porque a criança que não tem limites, quando criança, ela vai se tornar um adulto também sem limites. É o que eu sempre falo como pedagogo. Você cria um mau filho, você não cria somente um mau filho. Você cria um mau colega, um mau esposo, um mau profissional, um mau médico. Você acaba com o indivíduo. E aí?
como vai ser o homem da modernidade diante disso tudo? Como vai ser o homem do futuro diante disso tudo? Eu só vejo dor. Por isso que eu sou obrigado a concordar com os filósofos pessimistas que não vejo melhora tão rápida. Não espere mudança tão rápida. Há muito espírita na visão religiosa, achando que as coisas vão mudar daqui para ali, da água para o vinho, em questões de tempo. Não há mágica na criação. As coisas se renovam gradativamente. E para isso nós precisamos mudar e não trocar. Vivemos hoje em uma sociedade que está acostumada a trocar computadores, sapatos, roupas, pessoas. Aí está o problema. Trocamos de pessoas como se elas fossem roupas. Por que isso? Porque ninguém quer mais perder tempo em resgatar relações, em renovar sentimentos. Para quê? Se eu posso ter um novo, aquele novo vai ser tudo novo. Eu vou ter o meu estoque de piada todo renovado para falar. Ele não conhece quem eu sou. E eu vou continuar com a mesma ensinação e não preciso me modificar. Continuo sendo o mesmo eu egoísta, porque temos uma dificuldade. Nas artes, a vaidade é representada pelo espelho. E diz que cada espelho tem um demônio dentro dele. Então, muito cuidado quando vocês for olhar o espelho essa noite. Quem de nós não passa hora no espelho, olhando, arrumando o cabelo? Eu mesmo tenho um pouco de cabelo, mas antes de vir para cá, eu perdi um tempo grandioso no espelho, ajeitando o resto de cabelo que eu tenho. Faz parte. Sou vaidoso. Você para no elevador, olha o dente, está com um gancho de batom, tem alguma coisa. Faz parte, somos vaidosos. Não há mal nenhum nisso. O excesso dessa vaidade, repito, é que se transforma em um vício. Então aprendemos a também trocar pessoas, porque não temos mais paciência com o outro. E renovando o outro, eu vou ter mais uns 2, 3 anos para viver aquela vida que eu acho feliz. Porque enquanto eu estiver vivendo o novo, o desejo vai estar aflorado. E eu vou estar de bem com a vida. Ou seja, mas a ideia do capitalismo é justamente o contrário. O capitalismo não é muito a favor do romantismo, não. Porque no romantismo você fica muito parado, você vive para aquela pessoa, você passa a querer ficar em casa, não sair para gastar, a ser mais humilde. Olha, a humildade volta a ser virtude. Quando na realidade a humildade hoje é um defeito, é uma fraqueza ser humilde. Na atualidade, ninguém quer parecer humilde. Humilde é até confundido com pobre. Ninguém quer ser pobre. Pobre é só o povo da Dilma, não é isso? Eu não vou ter a Dilma. Então é nessa visão que a elite branca diz. Humilde virou um defeito, quando na realidade deveria ser uma virtude, ou é uma virtude esquecida por nós todos. Então nesse contexto, esquecemos o outro e vivemos somente para nós, olhando no nosso espelho. O que a bruxa faz quando olha para o espelho? Espelho, espelho, meu, quem é mais bela do que eu? E o espelho diz, ninguém. 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 Todos os dias vocês chegam para pessoas hipócritas e perguntam coisas e elas mentem para vocês. Elas são esse espelho que vocês adoram. Porque adoramos quando alguém mente para nós que nós somos bons, caridosos, humildes. Porque adoramos vestir essa máscara de bonzinhos. Olha, no centro espírita, eu vou para isso, faço isso, entrego sopa. Lá na igreja, no culto, eu faço a pregação todos os dias, ajudo o padre a fazer a pregação. Nós gostamos disso, isso acalenta a nossa vaidade. É esse espelho. Porque o espelho, quando o espelho se revolta contra a gente, quando em certa feita no conto, é Cinderela, gente. Né? É Branca de Neve, não é isso? Que o espelho diz que tem uma mulher mais bonita. É aquela pessoa que chega para você e diz a verdade. Olha, não é essa pessoa boa que tu acha que é, não. Tu é chata pra caramba. Tu te enxerga. Essa é a hora que você quer do espelho. Porque você não consegue receber a crítica. Nós temos dificuldade. Nós trocamos o confessionário pelo terapeuta. O confessionário era de graça. O terapeuta você paga. E você paga para ele ouvir você, dentro de uma visão lacaniana, que você possa despertar daquilo que ele vai dizer de volta ao te ouvir a partir de insights para você despertar. Mas na realidade, o que eu mais observo
na minha academia, por exemplo, é que as pessoas pagam um personal trainer não para que ele possa corrigir a postura do exercício. Ele paga o personal para ouvir. Ouvir. E o cara vira um terapeuta, um padre moderno. Tem que ouvir toda a vida mansa e boa que ela quer falar o tempo inteiro. Eu paro para escolher uma máquina, não consigo. Eles estão conversando e ela fala, e o coitado só escuta, porque se ele não escutar, ele vai perder o emprego dele. É a nossa visão. Não paramos para ouvir ninguém, lembre-se, não ouvimos ninguém. Nós só queremos falar daquilo que nós somos. É esse teste que eu faço o teste. Chega em casa e diga, eu estou cansado. Sempre assim, eu também estou. Se você, é uma competição. Rapaz, eu estou com um cansaço, uma dor aqui nas costas. Rapaz, eu estou com uma que vem lá da coluna do dedo, vem até a cabeça. Rapaz, eu estou com uma dor de cabeça tão grande, estou com tumor na cabeça. É um contraste de mazelas, que cada um quer contar uma coisa pior do que a outra. Porque estamos carentes de atenção e necessidade e queremos nem que seja através de uma doença. E não queremos ouvir a mazela do outro. Então temos que rever conceitos. Temos que buscar entender um pouco mais acerca daquilo que nós somos para entendermos o problema do orgulho dentro da nossa visão. Porque a questão do eu, ela está inserida num auto-apercebimento. É o indivíduo se perceber como realmente é e envidar esforços para modificar-se. Sim, no espiritismo isso é tido como reforma íntima. Reformular aquilo que deve ser modificado. Autoconhecimento nas filosofias orientais, a verdade é, eu sou mais o autoconhecimento. Porque para você reformar a sua casa, você tem que realmente conhecer a sua casa. Nós nem sequer conhecemos a nossa casa. Nós não desbravamos aquilo que somos. Pelo contrário, dizemos, eu sou assim mesmo, se quiser me aceite. Essa é a visão que nós temos. Inflexíveis à mudança. Não admitimos nada. E é essa sociedade que está engendrando todo o mal que ora observamos. Toda a maldade, toda a indiferença é a falta de amor. Não há outro motivo para isso. Não há ímpeto. E quem, senão nós, é capaz de amar? Quem, aquele da criação, que teve a racionalidade, a flor da pele, para pensar e decidir o melhor, mas mesmo assim opta pelo pior? O que fazer com uma humanidade dessa? Respondam-me. O que fazer com a gente? Pessoas indiferentes à mudança, indiferentes ao processo evolutivo. Tem outro mecanismo? Tem como Deus passar a mão na cabeça da gente e nos mandar direto para o céu? Eu acho que no atual estágio que nós estamos, nem Lúcifer quer a gente. Não quer? Não tem para que querer. Ele vai querer um bando de cristãos no inferno? Não quer, gente. Vejam, nós temos que modificar essa visão e trabalharmos. E buscarmos essa modificação de caráter hoje, se quisermos um mundo melhor. Então, pais, muito cuidado. Seus filhos são responsabilidade de vocês. Eduquem, imponham limites. A criança de hoje é o profissional de amanhã. O médico, o pastor, o empresário, não importa. Ele vai ser alguém capaz de lutar pelo melhor. E onde quer que ele esteja, na classe alta ou na classe baixa, ele vai ter o seu papel fundamental, como o velho mais insignificante na natureza tem. Até o animal mais evoluído, que nós nos dizemos que somos nós. Não tem quem está nesse posto, né? Então, somos nós mesmos. Mas todos têm essa importância e para o Criador não há distinção. É aí a verdadeira humildade. Humildade não é se fazer menor. Humildade é igualdade. É eu me observar igual ao outro. Se eu abdicar do meu ego, do meu egoísmo e começar a praticar a humildade, me perceber igual ao outro, seja ele branco,
negro, azul, mulato, amarelo, não importa se é católico, se é espírita, se é muçulmano, se é islâmico, não importa se é hétero, se é homo, se é bi, se é trans, se é... enfim, pan, não importa. Nós temos que aceitar o outro como o outro é. E perceber no outro algo divino. Anamastê. O divino em mim sai, o divino está em você. Todos nós temos esse DNA divino, todos nós temos que aprender com aquele que está ao nosso lado. Se assim nós fizermos, nós certamente começaremos a conhecer um pouco mais sobre nós mesmos e teremos capacidade de amenizar a maldade no mundo e assim modificar a estrutura do planeta. Porque senão nós sofreremos muito. Prepare-se. Eu estou me preparando. Eu não vejo grandes facilidades daqui para frente não, viu gente? Não vejo, pode ser uma visão pessimista, mas eu prefiro acreditar lá em Mateus, 25, estejam cingidos os vossos rins. Preparados? Naquela época se viajava carregando os principais pertences no cinturão, onde se enveredava pelo deserto. Eu só vejo o deserto, porque esquecendo que semear, e só há deserto. E quem anda no deserto, sofre. Então prepare-se. Eu estou me preparando. Desejo a mesma coisa a vocês. Obrigado. Boa noite.